Olá, eu sou Adriana Helena, vice-reitora de extensão da Universidade de Fortaleza. Reafirmando seu compromisso com as artes, a Unifor apresenta o programa Conversa com Artista, uma produção da Divisão de Arte e Cultura e da TV Unifor. São bate-papos informais com artistas que participaram da 22ª edição da Unifor Plástica. As conversas passam por processos criativos e pelos desafios que as mudanças da contemporaneidade impõem à produção artística. As conversas também contam com a participação do público presente no Núcleo Diálogos, localizado aqui no Espaço Cultural da Unifor. Nesse episódio, trouxemos dois grandes nomes da arte cearense. O artista Roberto Galvão, participante da primeira edição da Unifor Plástica em 1973, juntamente ao homenageado José Guedes, em uma discussão sobre o viver artístico em Fortaleza, relembrando momentos de suas trajetórias. José, eu anotei aqui algumas questões que eu quero saber a tua resposta, porque isso eu acho que a gente faz, é um grilo que eu tenho sobre a condição de artista aqui em Fortaleza. Não vou nem falar no Ceará, não, em Fortaleza. Poderia explicar para mim e para o público em geral como foi o teu início? A minha mãe guardava um desenho pequeno, assim, que eu tinha feito, não me lembro quando fiz, né? Certamente foi em Santos, porque eu praticamente nasci em Santos. A gente morava em Santos, aí minha mãe veio para Fortaleza para eu nascer, porque a família é daqui, depois voltamos para Santos, né? E eu devia ter uns 3 anos de idade quando eu fiz esse desenho. Então, eu já vi, esse desenho, você viu esse desenho já, é um boi e uma vaca, mas era uma coisa tão expressiva, que, bom, ali tem algo, sabe? Então, aquilo ali, bom, acho que desde ali eu sempre desenhei muito, né? Desde esse desenho, não me lembro quando fiz o desenho, mas eu me lembro que eu nunca deixei de desenhar, quer dizer. Então, assim, o começo, eu sempre tive essa vontade, né? Esse impulso para desenho. Com 12 anos de idade, eu conheci o Aldemir Martins, né? Porque ele era muito ligado à minha família, era o melhor amigo de um primo do papai, e a gente frequentava a casa lá. E o Aldemir, eu tinha a ousadia de mostrar os primeiros desenhos para ele, e ele teve, vamos dizer, a inteligência, né, de ver alguma coisa de positiva, né, numa coisa que talvez nem tivesse, mas ele era uma pessoa muito sensível. E eu me lembro que eu me contei uma vez com o Aldemir, eu pequeno, eu disse: Aldemir, eu gosto de desenhar, o que eu faço? Eu estudo, onde é que eu posso estudar? Primeiro é o seguinte, ensinar a desenhar ou a pintar é como ensinar a mastigar, né? Então a pessoa, ela vai dentro daquilo que é da natureza dela, a caligrafia dela, se ela tiver que chegar lá, ela chega. Ele me deu um exemplo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a desenhar, era pequeno, lá no interior, e eu entrei no curso de desenho. E a minha professora me disse que eu jamais seria um desenhista, que eu não sabia nem pegar num lápis, né? Quer dizer, Aldemir Martins, que foi um dos maiores desenhistas do mundo, né? Premiado em Veneza e tudo. Aí ele me falou uma coisa: olha, você vai aprender muito mais com os amigos artistas, então você tem que se enturmar com os artistas. A professora era Dona Mundica. Então, você sabia dessa história, né? Quer dizer, se dependesse da professora, ele não seria o desenhista que foi, né? Então, assim, eu tive a sorte de ter o Aldemir com 12 anos de idade, né? E depois, com 15 anos, eu já estava desenhando e pintando e tudo, e participei do Salão dos Novos, ganhei um prêmio de pintura. Então, para quem está começando com 15 anos de idade, por isso que eu digo que, assim, eu estou fazendo 50 anos, porque o meu começo oficial foi no Salão dos Novos, quando eu ganhei um prêmio de pintura, né? Então, foi um incentivo muito forte ali, né, para quem já tinha uma certa tendência. E de lá para cá, eu não me lembro de ter deixado de ser artista, sabe? Comecei a participar de Salão de Abril também. Nessa época eu conheci o Roberto Galvão, né? Eu já tinha uma pintura assim mais figurativa e tal. Enfim, não me lembro de ter tido qualquer dúvida com relação a isso. Mas, por falar em dúvidas, eu te conheci e tu tinha muita influência no campo da música,
né? Era muito ligado ao campo da música. E aí, por que você optou realmente pelas artes visuais? Beto, assim, quando eu, por exemplo, tem uma coisa interessante. Teve a Massa Feira, né, que foi um movimento importante, que resultou num show importante no Teatro Zé de Alencar. Eu participei da Massa Feira como artista plástico e como compositor, sabe? E como cantor, né? Quer dizer, eu estava no palco e estava O cantor deve ter afugentado bastante o público. Não, muita gente né? se levantou para ir embora, porque enfim, mas eu cantei, né? Então, eu me lembro que nessa, né? Eu tenho algumas composições, né? E eu me lembro que nesse dia, o Fagner estava lá na plateia e tal, e eu cantei com um grupo de amigos, né? O Romeu Duarte, o Robledo, o Rômulo Costa, a Frânio Pinto e tal. O Robledo até ainda compõe hoje com o Assis Ximenes. Enfim, a gente apresentou umas 3 músicas minhas no palco, né? Com música deles e tal. Eu tocando violão e cantando, aí depois o Fagner perguntou se eu não tinha uma fita com aquelas músicas, né? Só que eu era tão avoado com isso aí que eu acabei não dando essa fita. Ele me procurou assim, depois, eu gostei, tem a fita. Pai, tem, eu vou lhe dar. Nada. Mas aí, ganhei alguns festivais de música, né? Participei com um grupo de música aqui, mas sempre isso paralelo a artes plásticas, né? Quer dizer, no currículo não tem nenhum, assim, uma época que eu me dediquei mais à música do que às artes plásticas. Mas porque, na verdade, eu tenho uma curiosidade, vamos dizer, universal, né? Ainda consegui fazer alguma coisa com música, eu queria ter sido pianista também, né? Queria fazer cinema, sabe? Era tanta vontade, né? Mas tudo ali com as questões mais relativas às artes plásticas, né? Se eu fosse fazer eu queria fazer uma ópera, mas já pensando no todo, né? Como seria a ópera, uma construção de uma ópera, sabe? Com uma cenografia, com elementos visuais. Então, assim, sempre teve essa questão da visualidade, né? Em tudo que eu fiz, em tudo que eu curto também. Né? Mas, José, tem alguns teóricos que falam que você tem que ter a poesia, a poesia, né? E que a partir daí você desenvolve em vários caminhos, né? Você pode ter uma poética, vamos chamar de poética, né? E a poética lhe levar para as artes visuais, a poética lhe levar para a música, né? Ou para outros caminhos que talvez ainda possam ser inventados, novos caminhos, né? Mas você concorda com isso? Eu concordo, e tem um amigo meu, o Alberto Perdigão, e ele sempre bota umas postagens assim, eu estou do jeito que eu vejo poesia em tudo, né? Eu sempre mais ou menos vi poesia em tudo, o mundo me instigava, né, para produzir alguma coisa. Durante muito tempo eu fui exclusivamente pintor, né, embora com algumas recaídas para o desenho, né, mas a minha essência sempre foi de pintor. Os elementos mais fortes do meu trabalho era a questão de cor, de luz, de espaço, né? E a partir de um certo momento eu comecei a expandir essas questões para outras modalidades, para a fotografia primeiro, né? Em algum momento a fotografia e a pintura dividiu o mesmo espaço, algumas inserções em vídeo, né? Quer dizer, a minha vontade de ser cineasta, a minha paixão pelo cinema, me permitiu, assim, e algum conhecimento que eu adquiri da linguagem, né? Fazer alguns vídeos, né? Inclusive eu tenho alguns vídeos em museus, assim, do exterior, né? Também, né? Em coleções e tal. Mas sempre você percebia que existia em quase tudo uma questão de pintura, né? O vídeo, ele era uma extensão da pintura, a fotografia também, a instalação também, sabe? Então, eu sempre tive um olhar de pintor, então eu olhava para uma paisagem, olhava para o mar, olhava para uma relação entre uma cadeira e uma luz, né? Eu sempre via uma relação poética, aquilo ali, de alguma forma, eu procurava enquadrar, né? Então eu criei há uns 10, 11 anos atrás um projeto que até hoje ele funciona, que se chama Agora, né? Tem muita gente que hoje diz assim, agora é a tua cara, porque quando eu comecei a usar o celular, eu comecei a fotografar e colocava Fortaleza Agora. Então o que era aquilo?
eu estou aqui, eu vejo ali eu posso dar um recorte ali que cria que na minha visão seria um enquadramento artístico. E eu coloco isso na mesma hora. Aqui no celular, no máximo eu dou um contraste, alguma coisa com os filtros que tem aqui, eu jogo para o mundo, né? Então aquilo ali é uma obra de arte que eu acho, e aquilo ali é um circuito de arte que eu acho que eu também criei por conta desse projeto, né? Assim, nesse projeto, as redes sociais passaram a ser para mim um circuito de arte, né? Então quando eu viajo, sempre onde eu estiver eu coloco, sei lá, Marrakech agora, Nova York agora. Então isso é uma maneira de materializar isso que você está falando, né? Você vê poesia em tudo. No caso eu vejo a poesia naquilo que eu consigo enquadrar e abstrair da realidade, né? E colocar aquilo como uma visão artística, né? Então esse projeto ele tem muita coisa, sabe? E ele é sempre, hoje eu já fiz, nem tudo, hoje de manhã, não, nem tudo eu posto, né? Eu vejo aí na hora não funciona não, já tem que ter um critério de qualidade para a coisa funcionar, mas o fazer artístico, né? Você materializar o seu pensamento artístico e você ser artista, você não precisa talvez de um circuito oficial, sabe? Você pode ser, eu fiz muita intervenção urbana, por exemplo. Então eu ia, enfrentava e colocava e tal, e aquele estava ali funcionando, centenas de pessoas, milhares, sei lá, viu aquilo ali, então a cidade passou a ser um circuito, né? Então, assim, ver poesia em tudo, colocar poesia em tudo, se a minha arte está no museu, maravilha, está num espaço cultural, numa galeria, ótimo, mas também ele existe, ele acontece nos lugares mais inusitados, né? Isso é muito instigante, sabe? O viver artístico é uma coisa muito ampla, é uma coisa sem limite, né? Não é uma coisa que está vinculada e está fechada no ateliê, do ateliê para a galeria para o museu, não. Sabe? Se você coloca sei lá, se você vira uma placa de trânsito, ao contrário, sabe, aquilo ali pode ser uma ação artística que aquilo ali pode ter uma questão estética, uma questão conceitual forte, sabe? Então tudo depende, assim, daquilo que você pensa, da sua proposta como artista, né? E você se sentir artista, né? Porque você só faz isso se achar que aquilo tem um certo sentido estético ou conceitual, né? Isso é construído, né, ao longo do tempo, né? Quer dizer, para chegar a isso, sei lá, eu tive que ralar muito, eu tive que visitar muitos museus, muitas exposições, ler muito, né? Sobre arte e tudo. Quer dizer, isso aí é uma coisa que, quanto mais você lê, mais você vê, mais você aumenta o seu repertório, mais você tem, e mais a sua mente vai abrindo, né? Mais você é estimulado a criar do formal ao inusitado, sabe? Daquilo que você aprendeu, eu chego no meu ateliê, eu tenho uma técnica para pintar, tem um quadro nos cavaletes, que aquilo ali faz parte ali do meu dia a dia, mas, sem querer ser redundante, mas saindo dele, esse olhar continua e a ação também de fazer arte continua, né? Zé, como eu te vi quase menino, né? Então é o seguinte... Quase calças curtas, né? Viu? Eu te vi... Eu conheci o ambiente em que você cresceu, lá no ateliê da Dona Alva, né? E o seguinte, aquele ambiente de criação, porque a Dona Alva era uma criadora de roupas, né? Então, o seguinte... Você acha que isso influiu na tua formação? Com certeza, porque a mamãe tinha um senso estético muito apurado, né? Ela criava moda, quer dizer, ela não tinha assim uma noção de marketing, né, que talvez fosse necessária para ela, mas ela criava. Eu me lembro que ela gostava muito de revistas estrangeiras de arte, de moda, né? E você olhava a Burka, a Vogue, essas coisas, porque Burda, tinha Burda, a Burda, eu via tudo, né? Que chegava em casa, né? Porque moda era uma coisa também que eu gostava, sabe? Eu apreciava moda, eu apreciava os grandes estilistas, porque eu via aquilo como arte, né? Como criação, né? E isso tudo, então assim,
essas revistas chegavam lá em casa e a mamãe recriava, ela pegava mais ou menos ali, vamos dizer, o modelo, né? Assim, a estrutura que o Yves Saint Laurent tinha criado e tal. E ela criava em cima, sabe? De uma maneira intuitiva, mas assim, eu vendo hoje e me lembrando de algumas coisas, as soluções que ela dava para aquilo que ela estava vendo nas revistas, era uma coisa muito criativa, né? Então, assim, o ambiente era esse. E o meu pai já era diferente, o papai era engenheiro, mas era uma pessoa muito sensível também, gostava muito de música e tal. E uma coisa que foi legal, assim, que eles nunca me cobraram absolutamente nada. Quer dizer, nada não. Eu posso até dizer que me cobraram tudo, ou seja, você vai ser o que você quiser, contanto que tem um diploma, sabe? Então, assim, hoje eu sou advogado, pago a OAB até hoje, porque fiz exame de ordem, porque a minha mulher na época também se formou e tal, e a gente fez exame de ordem juntos e eu virei advogado, mas nunca fiz absolutamente nada com isso. Tu já entrou num fórum? Hein? Já entrou num fórum como advogado? Como advogado, não. Eu entrei para outras questões, já entrei, enfim, para visitar amigos, né? Já para votar na OAB, né? Nessas coisas todas, não no fórum, mas enfim. A única coisa que eu fiz como advogado foi votar em alguns amigos para presidente da OAB, coisa parecida, né? Mas assim, tive o meu diploma e por incrível que pareça, o diploma ajudou em alguns carros que eu ocupei, sabe? Porque é incrível isso, não tem nada a ver, mas quando me convido para ser diretor da Casa Ramon de Cela, se eu não tenho um diploma, não sei se eu vou ser efetivado ali, né? Mas por ter um diploma de direito que não tem nada a ver com arte, mas você tem um nível universitário, então pronto. Isso aconteceu em alguns cargos que eu exerci, né? Então ajudou nesse sentido, né? De ser um artista que tem um curso superior. A nossa sociedade, ela é muito cartorial, né? Você pode ver qualquer pessoa que ocupa um cargo público, ela tem diploma, né? Ela tem diploma. Eu já ouvi uma vez de uma pessoa, uma senhora da alta sociedade, não daqui, né? De fora, em São Paulo. Aí foi eu falando isso aqui, né? Que eu tinha um diploma e tal. Aí disse, você só é ser artista porque você tem curso superior. Eu disse, tá. Eu já dormi com um barulho desse, né? Não tem nada a ver, mas assim, essas coisas são muito doidas, mas são reais, né? Infelizmente, existe essa exigência. Meus pais tinham razão, porque, sei lá, se não desse certo eu viver como artista, eu tinha ali uma alternativa real, né? E, enfim, mas felizmente nunca precisei, porque eu sempre entrei de cara, né? No ateliê, na arte, sabe? Eu sempre tive uma produção, eu sempre vivi do meu trabalho, né? Desde os 15 anos, desde que o prêmio no Salão dos Novos, eu acho que eu nunca tive mesada dos pais, não, porque a minha mesada eu fazia com o que eu pintava, sabe? Eu desde cedo, acho que comecei a ter um mercado de arte, né? Então passei a aprender todas as regras de um mercado de arte, toda a liturgia de você ser um artista, né, profissional, né? Então do que era necessário, né? Toda a ética de ser artista profissional. Não é você, eu vou pensar, vou ter uma ideia, vou esperar, vou fazer um quadro e depois vou ver se eu vendo. Não. Desde cedo eu tive uma noção do que era o mercado e desde cedo eu tive o mercado, né? Comecei a trabalhar primeiro com a galeria em São Paulo. Minha primeira exposição, depois você fez uma exposição na mesma galeria, né? Uhum. Na Croma. E depois eu fiz aqui no Dualib. Aí depois passei a trabalhar com a Inês Usa, que foi minha galerista, assim, enquanto ela foi galerista, né? Então, assim, eu sempre tive que cumprir as regras do mercado, né? Isso aí a gente teria 1000 coisas para falar sobre mercado, né? Mas vamos voltar para o processo criativo. Mas o nosso mote aqui não é bem mercado. Poderia ser, né? Pois é. Porque é uma coisa muito importante. É vital, né, para o artista. Agora, o seguinte, uma coisa que eu sempre vi na tua produção, quer dizer, faz 50 anos que eu vejo, tem uma certa influência ou aproximação mais do que influência com a tecnologia. Como você vê isso? Roberto, desde a pintura, né? Porque é o seguinte, quando eu fazia uma pintura realista, a minha pintura realista ela partia da fotografia, né?
Então, assim, o processo, por exemplo, tem uma série de jangadas. Só que não é jangada tradicional, né? Eu nunca fui paisagista no sentido mais do paisagista moderno, né? Eu fui um paisagista mais contemporâneo, que é o seguinte, eu fotografava detalhes de jangada, aí eu tinha um aparelho em casa, que era um episcópio, né? Esse episcópio era um projetor de fotografia, não era um projetor de slide, não era de transparência, era, se eu botasse a minha mão lá, ela projetava a minha mão do jeito que era. Então, eu riscava na tela, né, aquilo que estava projetado, e tinha fotografia como base. E a partir daí eu ia procurar fazer uma transcendência em cima daquela imagem fria e fotográfica, né? Então eu isolava do contexto do Mucuripe, eu usava nas cores, o enquadramento já tinha uma certa visão abstrata já, né? Quase, né? Praticamente. Era uma abstração em cima da realidade. Compositiva, né? Às vezes você botava umas cordas. Tinha as cordas, tinha um detalhe, às vezes era só a corda, sabe? Só um nó de uma corda. Então a coisa ia. E isso foi a minha primeira exposição individual foi dessa série aí, né? E curiosamente, quer dizer, a minha primeira exposição individual vendeu toda, né? Em São Paulo, né? Foi uma coisa assim curiosa, né? Todas as obras vendidas. Então, bom, isso aí é um aceno de que eu posso viver do meu trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma inquietação, né? Essas obras, né? Essa hiperrealista, que tinha uma técnica, inclusive nessa época, quem me ensinou muita técnica de pintura foi o Marcos Jussier, né? Que era um querido amigo, queridíssimo amigo. O Marcos era um também, assim como o Roberto, que eu tinha uma certa dependência de tudo que eu fazia, eu tinha que mostrar, né? O que é que você acha, não sei o quê. Ele, e o Roberto, o Marcos Jussier também, eles sempre foram muito sinceros, né? O Roberto dizia que não, isso eu não gosto. Não, enfim, ele nunca teve nada além da verdade absoluta, que só a verdade é estruturante, né? Uhum. Chegaram na matéria do Marcos Jussier, e aí, Marcos, o que você achou? Só se aproveita o chassi. Você tira essa tela, arranca e bota a tela em cima desse chassi, porque aí eu chegava em casa numa angústia, né, violenta, né? E essa angústia me motivava, né? Não era uma coisa que me botava para baixo, não, porque eles sabiam fazer, né? Eles viam, então, assim, eu sempre tive sorte de ter críticos muito fortes, muito realistas e sinceros ao meu redor, né? Então, agora, por exemplo, eu nunca fui refém do mercado. Então, o trabalho estava dando certo no mercado, tinha galeria, tinha aqueles compromissos com a galeria, mas o trabalho começava a sair de mim, assim, eu passava a deixar de ter empolgação com aquilo e tal, eu acabava mesmo, eu mudava, virava de fase, corria todos os riscos disso. Felizmente, o mercado ia absorvendo também, às vezes demorava um pouco, né? Tinha aquela fase, aquela interfase, mas eu nunca fui refém nem disso, né? Nem do mercado, nem da crítica de arte, porque você olhar meu currículo é muito grande, né? Eu tenho participação em exposições importantíssimas no Brasil, no exterior, em bienais e tal. Tenho obra em acervos importantes, no MAN de São Paulo, no Ivan de Valência, que é o segundo museu mais importante da Espanha de arte moderna. Eu tenho mais de 100 obras nesse museu. A minha maior exposição até hoje feita, né? Enfim, foi nesse museu, no Ivan. E aconteceu de uma maneira interessante, porque eu participei de uma mostra lá, né? Que a curadoria era do Tadeu Chiarelli, que na época era o diretor do MAN, e nessa curadoria do Tadeu ele levou as minhas obras que estão no acervo do MAN de São Paulo. Aí um curador de lá viu a minha obra, se interessou, a gente começou a conversar e tal, eu já tinha algumas relações em Valência, então entramos com um projeto lá e foi aprovado por Ivan, né? E a área que foi ocupada pelo MAN de São Paulo, que era a maior galeria do museu, de 1.130 metros, foi toda ocupada com uma exposição minha, né? Eu tinha 120 obras, né? E aí no projeto, que era um projeto do governo, todas as obras teriam que ficar para o museu, né? Eles patrocinaram tudo, ampliações fotográficas, isso, tudo. Na exposição tinha vídeo, fotografia, instalação, tudo. E todas essas obras são do museu, pertencem ao museu, né? Depois eu participei de vários recortes desse acervo meu lá, em recortes feitos pelo museu, então, enfim, foi um momento importantíssimo, mas mesmo eu tenho texto com vários curadores, né, do Brasil e tudo, mas nunca fui refém também desse sucesso crítico, entendeu? Eu nunca fui, esse trabalho aqui agradou a A, B ou C, tá bom, acabou.
parte para outra. Então eu sempre fui refém da minha liberdade criativa, né? Eu nunca fui influenciado por nada que não fosse isso, né? Eu sempre fui muito, como é que eu posso dizer, irrequieto mesmo, e felizmente sempre, de alguma forma, ou talvez por isso, sempre tem um mercado que absorve, né? E eu sempre Zé, vi exclusivamente disso. você falou aqui da importância do Aldemir Martins como estimulante, do Marcos Jussier como crítico, não é? Você, né? Né? E outros. E outros, né? Mas você acha que essa estrutura de apoio, como isso poderia se desenvolver para apoiar jovens artistas? É uma estrutura. Aqui, por exemplo, a gente só tem curso de belas artes, ou de artes plásticas, ou de artes visuais no IFETS, né? Só. Mas não usam esses métodos, que eu saiba, né? O método é muito acadêmico, né? Olha, eu sinto, quer dizer, eu tive sorte de ter vocês ali num certo contexto, que tivemos um ateliê conjunto, né? Uhum. Eu, você, Félix, Sigbert e quem mais? Uhum. Enfim, aquilo era escola, né? Você como o mestre lá da gente, era o mais veterano, né? Mas assim, a gente produzia ali em conjunto, era uma maravilha. Foi o quê? Um ano, mais de um ano, não foi 2 anos, sei lá. 2 anos. 2 anos. Nessa época a gente ganhou todos os prêmios, sabe? De Salão de Abril, não sei o quê. Por quê? A gente tinha um ambiente de troca de informação, de ensino mesmo, né? Então isso aí eu sinto um pouco... que eu não vejo isso, né? E outra coisa, nós éramos muito, como é que se diz, incentivadores uns dos outros. Num determinado período eu comecei a perceber o contrário, né? Existia como se fossem assim, uns guetos autodestrutivos, sabe? Não sei, tinha um clima que não era muito bacana. Então eu sempre me afastei um pouco disso aí, eu sempre fiz a minha vida meio paralela a isso, mas essa comunidade que a gente tinha, foi muito bom para todo mundo, né? Então assim, acho que os artistas tinham que se reunir mais, por exemplo, eu adoraria receber no meu ateliê artista jovem mostrando, eu recebo, sabe? E falar o que eu penso, e a gente trocar ideias e tudo, isso é produtivo, né? No meu caso, isso aí foi vital, né? A minha formação foi por aí, sabe? Depois foi que eu fiz algumas oficinas com Fajardo, com Ana Teresa Fabros, com Aracide Amaral, assim, né? Mas foi assim, já depois eu já tinha uma certa base, né? E isso foi importante também. Mas tudo isso, essa troca, isso que o Aldemir Martins para mim foi fundamental. Outro conselho assim que foi fundamental foi do nosso amigo Olívio Tavares de Araújo, né, que era um crítico, na época era talvez o crítico mais importante do Brasil, porque ele era o crítico da Veja, né? Depois passou a ser o crítico da Isto É, e era um cara com muitas curadorias importantes e tal. Eu tenho alguns textos que ele escreveu sobre o meu trabalho, eu fui premiado em alguns salões que ele era do júri. E ele me disse, Guedes, você tem que economizar o máximo que você puder de dinheiro para poder viajar e conhecer o que está se fazendo no mundo, né? Então, assim, você tem que investir em viagem, em conhecimento ao vivo e a cores do que você vê em livro, né? Na época era livro, né? Ninguém tinha internet, hoje em dia está mais fácil. Então, esse conselho dele para mim foi vital, né? Quer dizer assim, Rapaz, eu vou a primeira coisa que eu fiz nesse sentido foi, eu vou conhecer o MoMA de Nova York. Aí quando eu cheguei no MoMA, aquilo foi uma aula para mim, sabe? Quando eu vi ao vivo a obra do Malevich, uma obra do começo do século passado, que era um quadrado branco, dentro de um quadrado branco, eu disse, meu Deus, como é que o cara teve essa ousadia e a gente aqui não tem essa ousadia, né? Nesse sentido. Então, o cara ousar colocar um quadrado preto no quadrado branco, um branco no quadrado branco, aquilo ali mexeu com a minha cabeça. Então, a partir dali eu passei a ter um trabalho mais minimalista, né? Minha pintura passou a ser com menos elementos, estourou a cabeça, né? E desde então eu
meus maiores investimentos foram nesse sentido, né? Comecei a ir para a Bienal de Veneza. Então, todas as Bienais de Veneza dos últimos, sei lá, 40 anos eu fui, documento de caça, então tudo que acontece assim no panorama eu vou e vejo, e aquilo ali é uma escola, né? Lhe dá coragem, né? Quando você vê um cara que botar um prego de ouro numa vara e que encostar na parede, e aquilo ali está no museu, não tem limite para a nossa criatividade, para a nossa criação, né? Para a nossa vontade de fazer arte, né? Aí, uma pergunta que pode ser mais ou menos a mesma, né? Mas qual a maior dificuldade de um artista que está começando? Rapaz, eu não sei, eu acredito que seja dentro de casa, sabe? Porque não foi o meu caso, né? O meu caso eu nunca tive nenhum problema, mas eu vejo muito artista jovem, mesmo na minha época, que assim, os pais não... Tinha artista que a gente conhece que não deixava nem o filho entrar no ateliê, né? Para não se influenciar e não querer ser artista, sabe? Então, acho que ele tem que vencer primeiro essa preconceito, não é nem preconceito, esse cuidado exagerado que os nossos pais têm, né? Que a gente tenha uma profissão que nos renda, né? Alguma coisa. E não é fácil você viver de arte, não, né? Você tem que abrir mão de muita coisa, mas você tem que enfrentar também, né? E você tem que entender vários contextos, né? Mesmo para você ser usado, para você não ser submisso a nada, mas você tem... Isso aí não pode ser na coisa da alienação, não. Se você entra você quer isso para a sua vida, então você tem que assumir aquilo de todo jeito. Até as ousadias têm que ser programadas, entendeu? A sua ousadia tem que ser mostrada na hora certa, né? Esse não ser refém de nada, mas isso aí tem que ser uma coisa muito elaborada também, sabe? Em algum momento as preocupações extrapolam até a sua produção, né? Até a maneira de vestir em algum lugar, isso aí às vezes tem uma certa importância, né? Então, assim, são vários elementos que dariam uma tese de doutorado, sabe? E a gente tem pouquíssimo tempo para isso, né? A primeira vez que eu tive com o Hélio Rola, né, ele estava chegando de Nova York e ele era um médico. Isso é só para reforçar o que você está dizendo, né? Quando eu olhei para o Hélio Rola, ele tinha uma barbona desse tamanho, né? Camiseta regata, assim, né? E a calça era de pijama. Ele lá na Raimundo Sela, né? Aí, puxa, eu digo assim, ele quebrou todos os estereótipos de médico. Médico estava acostumado a ver médico, aquela pessoa com aparência de quem acabou de tomar banho, né? E um relógio dourado, né? Uma roupa preferivelmente branca, né? Então, quando o Hélio me apareceu, eu disse, esse cara é diferente, né? E realmente, agora o Hélio me disse que ele, para os médicos, é artista. E para os artistas, ele é médico. Exatamente porque o vestuário o papel, né, que você está representando é no teatro da vida, né? O teatro da vida, você tem que usar os adereços necessários, né? Ou não, né? Quer dizer, quando o contexto está todo assim, né? Quando se cria um estereótipo, né? Do artista, da barba. Aí, de repente, você vai com uma roupa preta, com um blazer e tal. Pô, fica estranho, né? Então, assim, cumpre a mesma função, né? Bom, José, você tem trabalhado há muito tempo, trabalhado e até hoje, né, você tem trabalhado com um tema que eu não sei se o público percebe que ele existe e segura toda a tua produção.
Quer dizer, você trabalha basicamente com a história da arte, né? O teu tema é um questionamento da história da arte, né? É isso mesmo? Você vê assim? Total, né? Quer dizer, a história da arte é um tema bastante recorrente no meu trabalho há algum tempo já, né? E eu diria que talvez isso ficou mais evidente e talvez mais forte, pelo menos do ponto de vista da repercussão, foi quando eu comecei a amassar, né, obras de arte. Então, amassar, você imprimir uma obra de arte, um Mondrian, e você amassar aquilo num material X que permite que você amasse, é uma coisa. Aquilo ali pode resvalar para uma coisa decorativa, uma coisa, enfim. A partir do momento que você faz isso, né, conceitualmente aquilo ali é o quê? Você está destruindo uma obra de arte, mas você está reconstruindo, porque no amassado existe uma nova composição daquilo. E a partir do momento que você joga com a ilusão, você faz daquilo uma fotografia, né? Você cria soluções para que aquilo tenha a ilusão de que é tridimensional sem ser, né? Então você está jogando com outros elementos, sabe? Então ele sai da questão artesanal para sair para uma questão mais conceitual. Como fotografia, aquilo tem um peso bem diferente, como se aquilo fosse um objeto, sabe? Então essas sutilezas é que a gente tem que estar sempre atento para isso, né? Então esse trabalho é um trabalho plano, é um trabalho que aí você tem que ter toda uma técnica perfeita de fotografia, sabe? Uma perfeita técnica de impressão. Na escolha do material, eu testei todos os materiais possíveis e no alumínio, no ACM, cheguei na solução certa. A distância do trabalho para a parede, para que crie uma sombra, que aquela sombra também enfatize a ilusão de tridimensionalidade. Então, são muitas questões num trabalho só, para ele funcionar, né? Então, esse trabalho já participei de várias exposições, assim, no mundo afora com ele, por conta disso, vamos dizer, desse recomeço, né? Desse questionamento da história da arte. Começou com a arte moderna e depois e já está no Renascimento, né? Mas assim, toda a história da arte, de certa forma, é como se fosse questionada e reconstruída através de um ato simples, né? E esse trabalho surgiu por acaso também, porque um outro trabalho que eu utilizava elementos da história da arte, né, era uma obra renascentista do Van Eyck, algo assim. Eu imprimi, eu tenho uma impressora fotográfica, né, mais ou menos grande, e aí eu ia usar aquela imagem. A imagem ficou ruim, eu amassei, né? Quando eu amassei a imagem, que eu ia jogar fora, eu vi, poxa, aqui tem uma obra, no começo eu disse, isso é uma obra cubista, sabe? Então eu disse, pai, como é que isso é? Bom, isso aqui vai surgir, daqui vai surgir alguma coisa. Aí eu passou um pouco ali, e depois eu pensei, eu vou fazer isso com o Mondrian. Aí eu fiz. Quando eu consegui um material razoável, poxa, o trabalho está pronto. Aí eu postei, né, que eu uso muito redes sociais para testar, né? Para ter um feedback internacional. Tenho lá 5 mil amigos, né? Mais de 3 mil são de fora, né? São críticos, são tudo do mundo da arte e tal. E eu consigo ter um feedback, né? Eu não gosto desse termo não, mas enfim, consigo ter um retorno. A primeira pessoa que falou desse trabalho foi a Denise Matar, né? A Denise viu o trabalho do Mondrian amassado, esse trabalho é interessantíssimo, que maravilha. Aí eu comecei a falar um pouco com ela sobre esse trabalho. Ela foi importantíssima nesse momento. Outra foi a Daniela Busso, que é uma crítica de arte importantíssima de São Paulo, né? Foi diretora do MIS, foi diretora do Paço das Artes, foi curadora daquela Bienal 50 anos, de Bienal, né? Até que eu participei, de São Paulo. Eu estava com a Daniela na SPA quando esse trabalho foi lançado, né? Uma SPA de 6, 7 anos atrás. Aí a Daniela, antes da gente chegar na galeria, que me representa lá até hoje, esse trabalho estava bem na frente. E em frente ao trabalho tinha um barzinho, a gente sentou, ela olhou assim, eu disse, aqui é o meu trabalho. E como é que tu conseguiu amassar desse jeito? Não, isso não é amassado, isso é eu não acredito. Aí foi lá perto, olhou assim, tu tá baratinando a minha cabeça. Aí
Quer dizer, era um trabalho que ele funcionou porque ele estava ali, né? Aquela ilusão estava passando ali. Aí ela disse, eu vou escrever sobre esse trabalho. Aí escreveu um livro sobre esse trabalho, né? Então assim, a Daniela, pô, foi outra pessoa que ela... Aí a coisa vai, né? E, enfim, participei de algumas bienais com isso fora e tal, enfim. Então assim, esse foi o trabalho que mais que a história da arte estava mais presente, né? De uma maneira mais clara, de uma maneira mais sutil. A Fenda, né, que é um trabalho que tem na Unifor, né? Aquele trabalho, ele faz uma alusão clara ao Fontana, porque, né, é uma abertura, e aquela abertura, por exemplo, daquele trabalho, eu ouvi de um colecionador, um amigo meu, que disse assim, o melhor trabalho que já fez foram essas fendas. Enfim, ainda bem que tem opiniões que vão em outros rumos, mas para eu fazer aquele trabalho, primeiro eu fui escolher, né, dentre os pigmentos, né, que eu tive acesso no mundo, né, o mais branco, sabe, aquele que tinha menos interferência de qualquer cor. E o azul é o azul do Yves Klein, né, que foi o azul criado pelo Yves Klein. Então, eu disse, não, esse trabalho tem que ser o azul do Klein, né, porque aquele azul é um azul que não existe, né, um azul vibrante. E eu descobri quem era o fabricante do Yves Klein em Paris, né. Aí eu fui a Paris fiz uma encomenda, né, não tinha, olha, eu quero comprar tantos quilos desse pigmento. Aí tal, 6 meses depois eu fui lá e voltei, peguei esse pigmento, trouxe uma mala cheia dele. Então esse trabalho todo foi feito pelo Azul Klein. Azul Internacional é o Klein Blake, que é patenteado por ele, né. Então assim, então esse trabalho, além de ser aquilo ali, tem essa citação clara do Yves Klein e Fontana, é um trabalho que ele cria uma atmosfera por conta da cor do Yves Klein e por conta do branco absoluto, que cria uma luz, né? Então não é um corte como fazia o Fontana, mas o Fontana está presente com certeza, né? E o Klein também com essa vibração. Então a junção dos dois, e a Denise descobriu de uma maneira muito inteligente uma relação muito forte com o Volpe também, né? Tanto ela colocou naquela exposição duetos, né, esse trabalho ao lado de um Volpe. Mas o Volpe já teve também a primeira exposição que eu fiz em Paris, em 90 e alguma coisa, né? O trabalho era todo em cima da bandeirinha do Volpe. Era a mesma bandeirinha do Volpe. Não sei se você lembra desse trabalho, né? O Olívio fez o texto, né? E era só em cima daquela, que o Volpe dizia que o trabalho, as bandeirinhas, não era bandeirinha, era um quadrado do qual ele tirava um triângulo. Então o que eu fiz? Foi isso, eu peguei um quadrado, criei um triângulo, todos os trabalhos tinham a mesma forma, e mudava, eram monocromos, né? E curiosamente esse trabalho, uma vez eu estou em Paris, eu estava até com o Pado, né? A gente foi no Bobu, na livraria do Bobu, aí eu comprei um dicionário Delage de arte moderna e contemporânea, um dicionário assim. Aí a gente estava no metrô, aí eu comecei aquela ousadia, né? Vou ver se meu nome está nesse dicionário. Quando eu olhei, estava, sabe? Tinha um verbete assim grande, um comentário do cara, crítico, falando dessa série que era inspirada no Volpe e tal, falando tudo com um texto bacana. Eu falei, acredito. Olha que pado. Comprei por acaso, que era um dicionário que eu queria ter, eu sou um dos verbetes, sabe? Então, assim, aquela coisa ali aconteceu, né? Então, quer dizer, a história da arte já estava aí, né? Nos anos 90, porque era uma citação do isso. Inclusive está no texto do Olívio, né? Então, e por aí, até hoje. José, é uma curiosidade minha. Por que só a arte ocidental? Você só trabalha com a arte ocidental? É uma boa pergunta, eu não tinha percebido isso. Realmente, talvez é aquela que eu tenha mais proximidade, né? Mais afinidade, talvez, né? Embora eu já tenha amassado artistas japoneses, né? Viu? Mas, por exemplo, o Picasso... Aí a Kusama também foi O Picasso se apoiou muito na arte africana, né? Mas você, por enquanto, na minha visão, posso estar enganado, né? Mas é só arte ocidental. Até talvez releitura da arte ocidental em cima da arte oriental ou africana, o que for, né? Porque já amassei muito Picasso, que tem uma forte carga africana. Mas, Roberto, talvez aquela coisa, a coisa não é pré-determinada, né? Tipo assim,
agora eu vou dar um mergulho aqui na arte africana ou na arte chinesa, sabe? Ou, enfim, é porque eu ainda não tive aquela ideia, né? Que talvez essa arte não tenha me motivado com alguma coisa relevante, sabe? Porque sempre tem que ter alguma coisa para justificar você, né? Incorporar isso no seu trabalho, aquilo ali tem que ter um estímulo relevante para aquilo que você está pensando. Ele tem que suscitar também alguma coisa, né, para você dar em troca, né? Isso é um comentário interessante. Você nunca tinha tido esse comentário comigo antes, você está sendo agora inédito aqui. Pode ser que daqui para frente isso aí resulte em alguma outra coisa, né? Sabe, embora eu goste demais da arte africana, muito, sabe? Mas eu gostar, por exemplo, o Aldemir, né? O Aldemir Martins, para mim, não é por conta da história que eu tenho com ele, da amizade que a gente tem, né? A gente tem muitos momentos com o Aldemir, né? A gente teve esse privilégio, não, velho. O Aldemir, inclusive, eu tenho uma turma que eu frequento toda quarta-feira há uns 40 anos, para tomar uma cervejinha. Tudo. O Aldemir, quando vinha para cá, ele frequentava essa minha turma, né? Ele já ligava, teus amigos, a gente vai se reunir hoje, vamos, tal. Ele ia com a gente. Então a gente tem essa relação, mas eu nunca fui influenciado por ele, eu nunca tive nenhuma influência dele, né? Eu acho que ele é um dos maiores desenhistas do mundo mesmo, sabe? E não sou eu que acho, né? Quem ganha a Bienal de Veneza, o prêmio de desenho, eu não preciso estar dizendo isso, porque ganhar 4 Bienais de São Paulo é uma coisa, que a Bienal de São Paulo é uma Bienal internacional. Mas quando o cara ganha a Bienal de Veneza, é outra coisa. Quando ele ganha um prêmio de melhor desenhista dos últimos 20 anos da Bienal de Veneza, então o que eu estou falando aqui não precisa, né? O impressionante do Aldemir, né, é a generosidade do Aldemir. Ele era uma pessoa incrível. Digamos, se ele ia para os teus encontros, toda a vida que ele vinha aqui, ele trazia presentes para a minha pessoa. Uma vez ele trouxe 36 gravuras para mim. Eu fiquei assim, por que, Aldemir? Não, isso é para você. Aí eu... Bom, e o seguinte, se ele ia para essas reuniões do Zé Guedes, comigo ele ia comer panelada no Mercado de São Sebastião. Adorava. Não, e nessas reuniões que tinha um bar chamado Carneirinho, né? E ele gostava muito do pastel tinha um pastel não, um omelete de arraia. E aí ele era viciado desse. Ele disse, vamos lá, eu quero comer omelete de arraia. Sabe? Então a tripinha que tinha lá, a tripinha de porco assada, ele adorava essas duas coisas, né? Então, ele deu quadro para o dono do restaurante. Eu acho que ele, em São Paulo, tinha uma corte que não permitia ele comer isso. Em São Paulo ele tinha aquela reuniãozinha de toda sexta-feira ali ali na Doc Lobo, como era? Porque era ele, o Caciporé, o Cláudio Torres, essa turma todinha, ele tinha uma turma do Carneirinho dele lá. Zé, eu me lembro de ter lido numa entrevista, eu acho que foi na última entrevista dele, do Marcel Duchamp, que ele dizia que um gênio fazia 3 obras de arte, certo? E dava o exemplo. Ele disse, por exemplo, o Renoir não fez nenhuma. Bom, tu tens uma produção muito plural, né? Está sempre pesquisando, cavando e não sei o quê. Quais são as tuas 3 obras de arte? Será que eu tenho 3? Roberto, realmente eu não sei dizer, não. Não sei nem, eu não tenho noção. Eu acho, eu tenho intuição de que aquilo ali é legal, mas eu não sei, certeza ninguém tem, né? Eu sei porque a gente vê a repercussão das coisas e tudo, mas eu não sei se eu tenho essa preocupação, sabe? Uhum. Eu tenho a preocupação de fazer aquilo que eu estou com vontade, que eu acho que é pertinente fazer, que é relevante fazer, né? A minha relação com a minha produção é muito assim, sabe? Eu não tenho uma intenção que não seja essa de dar vazão àquele recado que eu quero dar ali naquele momento, daquela forma, né? Então, assim, se eu conseguir fazer 3 coisas relevantes, né? Com esse tipo de pensamento, ótimo, mas nunca vou saber, né? Cada um vai ter a sua escolha, né? Suas escolhas e tal.
Mas, se eu não me engano, foi nessa mesma entrevista, ele disse que não adianta ao artista dizer esse trabalho é bom, né? Quem vai dizer é o público no tempo, né? Se aquele trabalho morrer, morreu. Se não morreu, está indo, né? E pode ficar vivo. Eu acho que você tem razão em não se preocupar com isso. Não, a pessoa ficar preocupada se o trabalho vai agradar ou não Mas se eu tivesse preocupação com isso, ainda estava pintando jangada hoje, porque estava vendendo, ou então ainda estava fazendo um tipo de fotografia, porque eu estava no panorama da arte brasileira com isso, ou então com trabalho... Enfim, eu realmente não tenho. Aquelas pessoas que naquele momento achavam que aquilo era relevante, me convidaram para as coisas. Eu não posso me queixar do meu currículo, entendeu? Eu não posso me queixar do que eu consegui nesses meus 50 anos, né, assim, de arte, mas, não sei, quando alguém escreve alguma coisa, por exemplo, eu fiz uma exposição agora em Cuenca, né, lá no Equador, foi a maior exposição que eu já fiz na minha vida, numa galeria de 500 metros, um texto surpreendentemente lindo do curador que hoje é o presidente da Bienal de Cuenca, que é a segunda, talvez, Bienal mais importante da América Latina, né? Depois da Bienal de São Paulo, a de Cuenca a passada, o curador foi o Dan Graham, Dan Cameron, né, que era do Monte. Então, assim, nesse contexto, eu estou fazendo e as coisas estão acontecendo, né? Mas o que importa é que eu estou feliz com o que eu estou fazendo, com o meu momento, com a minha produção. É prazeroso ir para o ateliê, é prazeroso eu acordar e eu tenho um ateliê em casa também, né, que eu crio, que eu faço os projetos, está ali no meu computador, isso aí não tem preço, sabe? Realizado não existe isso, né? Ser realizado é uma outra questão, mas eu me sinto nu com a minha música, né? E ela me dá muita motivação para viver, né? Para fazer, para ser também uma pessoa que dá um recado, sabe? Eu não sou um artista de colocar a minha cabeça embaixo da asa como a avestruz, não. Eu me posiciono no que eu quero, sabe? No que eu acho relevante, entendeu? E o que isso pode me proporcionar de bom ou de ruim, eu não sei, também não me interessa. Eu acho que eu estou num momento que, como meu filho falou, pai, tu está no momento de apertar aquela tecla, sabe? E deixar as coisas rolarem, entendeu? Na boa. Você cria muito em computador, né? Como é essa relação do computador e a obra final? Rapaz, no computador eu consigo ver a obra final, né? Eu já tenho minha técnica, e eu tenho uma galeria, né? Estava até um amigo meu falando que, rapaz, eu queria ter uma galeria dessa para testar como tu testa. Então, assim, eu faço, eu executo, né? Eu coloco na galeria. Funciona, eu fotografo e boto para o mundo, sabe? Então é isso, assim, mas eu consigo ver tudo com muita antecipação ali. O computador para mim eu trabalho mais no ateliê de casa do que no outro. O outro é um ateliê para pintura, né? E para desenho, sabe? Lá eu tenho minhas tintas, pincéis e tudo, tá tudo lá, mas... E a galeria é aquilo que eu coloco e está lá. Eu vejo a coisa acontecendo e ela está ali acontecendo, né? Porque eu tenho espaço para fazer o que eu quiser, né? Então, essa coisa, ateliê, galeria, gabinete de computação, isso tudo faz parte da minha produção, né? Do meu universo criativo. Então, sem estar falando isso, o meu processo criativo, ele passa muito por isso aí. Pelo computador, né? A pergunta foi por causa disso. O programa é sobre o processo computador, criativo. ateliê e galeria, né? Isso aí vai. Bom, agora mesmo eu estou fazendo uma instalação, que não vai para minha exposição, dia 30, né? Minha exposição, todos convidados, né, comemorativo de 50 anos de arte. Então no ateliê eu faço muita instalação, mas é só para fotografar e depois destruo, porque aí por exemplo, eu estou fazendo um livro também, né? Esse livro é um livro que é sobre o meu trabalho, né? Mas ele tem que ser complementar aos outros livros que eu tenho. Tem um que o Roberto escreveu, que é fantástico. Ele é um pouco maior do que aquele, né?
É um livro de 250 páginas e quem está escrevendo é esse crítico lá do Equador, que ele não abriu mão falando, não, quero fazer o texto. Tal. Atrasou até um pouco porque ele está abrindo agora a Bienal de Cuenca, mas a gente vai deixar para o encerramento da exposição. Mas aí eu monto a instalação, fotografo e tal, aí eu passo pelo crivo dele, manda muita coisa para o Roberto, o que tu acha? Tudo. E aí essa coisa eu vou selecionando o material do livro, né? O livro deve sair em janeiro. Né? E aí faz parte desse pacote todo, né? Então a gente está aqui, por exemplo, num momento importante, com essa homenagem, eu fiquei super feliz por conta de tudo que eu falei sobre a Unifor, né? Toda a minha história com a Unifor. Esse ano, eu programei esse ano, né? Esses 50 anos com algumas exposições, fiz um individual em Budapeste, que foi muito legal, fiz uma na Espanha, grandes todas, no Equador, participei da Bienal de Elbląg, lá na Polônia, e estou participando agora, no momento, da Bienal de Desenho no Kosovo, e estou aqui na Unifor, né, foi essa homenagem, e agora, com essa exposição lá, e depois do lançamento do livro, a gente encerra, né, esse roteiro de 50 anos, e estou bem feliz. Zé, só para fechar, certo? Uma vez, eu não sei se você lembra, uma comerciante de arte aqui, espécie de Machan, disse que o Ceará não tinha artista porque os artistas daqui não saíam, não ultrapassavam o Pinto Martins. Você concorda com isso? Porque você ultrapassa muito o Pinto Martins. Bom, eu sei de quem você está falando e eu digo uma coisa, a gente já ouviu tanta coisa idiota, né, na nossa trajetória, né? Essa aí é uma, né? Porque isso não existe, sabe? E hoje isso aí nem se fala, né? Porque hoje em dia o que você faz em qualquer lugar do mundo, você é visto em qualquer lugar do mundo, né? Aquele pintor que pintava as garrafinhas, assim, como é o nome dele? Morandi? Morandi. Morandi nunca saiu da cidade dele no interior Lá na Itália e tal. Da Itália. A gente teve... Isso faz parte de um repertório de coisas que a gente se divertiu, né? Você lembra de um vídeo que eu fiz? Tu se diverte? Rapaz, a gente podia ficar conversando, porque é o seguinte, a gente fez um vídeo, rapaz, eu queria saber onde é que está esse vídeo. Era uma conversa da gente, aí de vez em quando, isso era bem irônico na época, né? Aí a gente ia para um ventilador e aí ficava aquela voz assim, o Ceará não tem artistas, o Ceará tem pedras preciosas, né? Bom, para o bom entendedor. É bom demais. Mas é besteira. O Ceará, aliás, tem muito artista bom que está transcendendo. Você chega em qualquer lugar importante no mundo, tem Léo Nilson, por exemplo, né? Bandeira. Boa noite. O senhor chegou a citar a Kusama, né, quando ele perguntou se a sua obra era inteiramente ocidental, voltado para a história da arte ocidental. Aí eu fiquei pensando se os espelhos da sua obra que está aqui embaixo, né, se tem alguma inspiração da Kusama. Sempre que você faz alguma coisa com o espelho, né, ela usou muito isso, né, assim, mas isso é uma coisa muito recorrente, mais antiga, né? Já vi, acho que as primeiras obras, já vi muita coisa lá do pessoal da arte pobre, com espelho, né? Agora a Kusama, ela não tem como você ver uma coisa como esse trabalho, né? Que tem dois espelhos, que a coisa vai para o infinito sem lembrar dela. Mas não foi a inspiração, sabe? Não foi pensando em nada, né? Não, assim, o trabalho dela, eu amassei muitas obras dela, sabe? Não é uma das minhas artistas, assim, já vi muita exposição dela, né? Há muito tempo, há uns 30 anos atrás eu vi uma exposição dela em Nova York, tinha uma galeria que eu trabalhava no mesmo prédio, ali no Fuller, na Quinta Avenida, na 57 com a Madison. E esse prédio era só de galeria e no andar de cima tinha uma galeria que representava ela. Então ela fez uma exposição nessa galeria que ela já tinha uns trabalhos de espelho, mas não eram em salas, era uma caixa que você olhava aqui no buraquinho, né, como se fosse uma fechadura, e essa caixa é cheia de espelho e de elemento, então você olhava e tinha tudo aquilo ali, né. Eu
passei a ver esse trabalho dela já um pouco depois, mas antes dela eu tinha visto muita coisa com esse mesmo recurso, né? Mas é um artista importante, né? Mas dos artistas pop, né? Ela não chega, não é uma das minhas favoritas, não. É. Mas o senhor pensou, assim, quais foram as suas referências para pensar nessa obra que está? Essa aqui? Isso. Foi o Félix Gonçalves Torres, né? Que foi o primeiro, que é um artista cubano que eu gosto demais. Eu acho que eu tenho muita afinidade com o trabalho dele, porque ele é um cara assim também que ele tem um trabalho, pra você ter ideia. O nome é Passaporte. Então ele pegou assim, sei lá, 5.000 cartolinas brancas e colocou no chão, né? E aquilo é o trabalho. Então a pessoa pega aquela cartolina, leva e tal, tal, tal. E aí o contrato dele com o museu é o seguinte: do dia 10 de abril ao dia 20 de maio, aquele trabalho é uma obra do Félix Gonçalves Torres. Depois pode ir política, cartolina, sabe? Então assim, é aquele trabalho que tem sentido ali. Ele tem um trabalho que ele pegou muitas balinhas, bombom, e amontoou assim numa parede, né, e tal, 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 e você vai, pega e leva. E ele fez uma, quando ele morreu, mas antes dele, ele morreu de AIDS, e o namorado dele tinha morrido um pouco antes. Aí ele fez um trabalho que era lindíssimo, era um pássaro no céu, né, sozinho, né, pagando, e aí ele imprimiu em várias folhas, assim, uma em cima da outra. Você pega e tira, eu até tirei numa exposição assim, então. É um tipo de trabalho que faz a minha cabeça, sabe? Esse trabalho assim que você que é simples, né? A ideia é simples, é do nada, é desmaterializado do ponto de vista de mercado, né? Mas que é forte, né? Ele tem um trabalho, eu já homenageei o cara em outros trabalhos, né? Ele tinha um trabalho, eram 2 tinas de mármore, encostado uma na outra, tinha um furozinho. Então, era como se aquele líquido era dividido em 2 tinas. Ele tem um trabalho que é genial, que são 2 relógios idênticos, na mesma fábrica e tudo, acertados na mesma hora, e o nome é Perfect Love. Porque ele diz que com o tempo, por mais que a máquina seja a mesma, a fábrica seja a mesma tudo, com o tempo eles vão ficando diferentes, sabe? Então é um trabalho conceitual maravilhoso. Você pode fazer esse trabalho desse, você vai numa loja, compra 2 relógios e trabalha com ele. Ele vendeu esse trabalho dos 2 relógios, né? E telefonou para o proprietário, dizendo que tinha que vender, né? Que a proposta era muito boa. Aí o proprietário disse: sim, tudo bem, não tem problema nenhum não, você me dá outro trabalho e quando é que eu mando? E para qual é o endereço? Ele disse: não precisa mandar não, eu faço aqui de novo. Não, eu compro o mesmo relógio aqui e faço, né? O trabalho. Então é isso, o que eu fiz em homenagem a ele, isso aí eu peguei 2 taças de vinho, né? Eu enchi as 2, aí criei um mecanismo para botar o mesmo conteúdo das 2 nas 2 assim. Colocar uma taça em cima da outra, sabe? E o vinho passa para cima. Então, o conteúdo das 2 taças está nas 2 taças, uma em cima da outra. Então, esse trabalho está na coleção lá do Museu da Espanha. Para Félix Gonçalves Torres. Então, assim, é o mesmo princípio das tinas, né? O mesmo líquido em 2 tinas, eu coloquei o mesmo vinho em 2 taças, sabe? Mas o mesmo vinho mesmo, porque... Como é que eu fiz isso? Eu enchi a outra, botei um acetato, aí virei em cima da outra e tirei o acetato. Quando eu tirei, o próprio peso da taça, ele manteve o vinho contido ali dentro, né? Então, assim, ele é um artista muito recorrente na minha obra, né? Conta disso, dessa coisa bem conceitual, né? Acho que é isso, né, gente? Muito bom, viu? Muito obrigada, né, gente? Só agradecer o convite de ter sido convidado, né? Porque essas conversas que tivemos com o Zé Guedes hoje e que tivemos já com diversos artistas, o Zé teve uma ideia de um dia fazer um programa, né? Um programa de televisão que era artistas conversando informalmente, né? O nome até o Casemiro tinha dado, era Na Rede, porque assim, a ideia era que cada um sentado numa rede, em algum canto, né? Com o seu celularzinho, e o nome era Na Rede.
Falando assim, como a gente falou aqui, né? Sem preocupação acadêmica, entendeu? Eu não sei se alguém vai tirar alguma coisa, algum proveito do que eu falei, mas eu falei porque deu vontade de falar sobre o meu trabalho. Então, assim, não teria mais do que isso, não. Não queria uma coisa mais formal para isso, não. Sabe? Então, eu queria também agradecer, né? Estar aqui, ter podido falar, agradecer a homenagem, que foi um dos momentos mais importantes desse contexto todo que eu falei, né? E dizer que estamos sempre aqui, sempre juntos, né? Agradecemos a presença de vocês e no último encontro de Conversa com Artista, convidamos novamente como mediador o filósofo, professor e curador Lucas de Lacerda e os artistas Nayana Magalhães, Beatrícia Reis, Gustavo Diógenes e Samuel Tomé para falarem sobre lugares e memórias afetivas com foco em representações urbanas, questões que saltam ao olhar coletivo através das suas obras.